Olá, estamos aqui novamente com nossas videoaulas, nós estamos aqui novamente continuando os estudos, apesar aqui da pandemia, apesar de nós estarmos aqui em isolamento, apesar de nós estarmos em quarentena. E continuando aqui nossos estudos do nono ano, continuando aqui com o capítulo 5 do nono ano, e nesse capítulo 5 do nono ano nós vamos ter aqui a nossa Primeira Guerra Mundial. O capítulo 5, então, vai tratar dessa que foi chamada da Guerra das Guerras, a Grande Guerra, que se não fosse a Segunda Guerra Mundial, ia ser a maior carnificina, ia ser a maior guerra mais sangrenta que a humanidade já tinha conhecido ou já conheceu até esse momento aqui. A Primeira Guerra, então, vai ser um marco na história, vai ser um marco na história militar, vai ser um marco na história política, vai ser um marco na história social e vai modificar completamente o pensamento, mas também vai modificar completamente a sociedade. A sociedade europeia que vinha ali da Belle Époque, da Bela Época, que vinha ali de um momento no qual ela estava ali com tudo ao seu redor, tudo dando certo e achando que o futuro era agora, que a humanidade ia chegar no novo patamar, que a humanidade ia chegar no momento no qual ela ia estar no seu auge, ela está no momento dourado, o novo Éden da humanidade estava se aproximando. Mas, no meio do caminho, tinha uma guerra. Essa Primeira Guerra que vai quebrar esse momento de otimismo e vai começar um momento no qual nós vamos ter pessimismo, no qual nós vamos ter crises econômicas, crises sociais e políticas que vai marcar toda a primeira metade do século XX. Então vamos ver aqui quais foram as causas dessa Primeira Guerra, vamos tentar entender aqui passo a passo o que aconteceu para ocorrer uma guerra desse tamanho aqui. Então, nós estávamos estudando Brasil, nós estávamos estudando aqui a Velha República e depois nós estudamos aqui a Era Vargas. A Velha República é o momento no qual vai ocorrer a Primeira Guerra Mundial. Então nós estamos aqui, para aqueles que viram os outros vídeos, para aqueles que estão acompanhando os capítulos que nós estamos estudando, a Primeira Guerra Mundial vai acontecer bem aqui na metade da Velha República, vai acontecer bem na metade da nossa República Oligárquica, de 14 a 18. Então nós estamos aqui, nós estamos na República Velha. A Primeira Guerra Mundial, então, ela vai acontecer de 14 a 18, ela é chamada de Guerra das Guerras, a Grande Guerra, mas ela também é chamada por muitos historiadores de Guerra Imperialista, justamente porque o imperialismo foi uma das grandes causas dessa Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos ter aqui a Primeira Guerra Mundial como um momento no qual você vai ter uma inovação tecnológica, você vai ter novas tecnologias que vão surgir e essas novas tecnologias vão acabar indo para o fronte de guerra, acabar sendo colocadas na guerra, mas nós temos aqui uma guerra que vai ser em massa, uma massa de trabalhadores, uma massa de pessoas que vai ser deslocada para essa guerra. Então nós vamos ter aqui não mais uma guerra de nobres, de pequenos grupos, como a gente tinha na Idade Média, não vamos ter uma guerra de exércitos numerosos, como a gente tinha nas guerras napoleônicas, agora nós vamos ter uma guerra de exércitos de massa. Nós vamos ter a guerra de exércitos de milhões de pessoas se enfrentando ao mesmo tempo em um único campo de batalha. Em ponto de vista de números, então, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser um marco em relação a isso. Nunca nós tivemos exércitos tão grandes. E a partir disso, nós vamos ter aqui o conflito. Então, nós vamos ter aqui conflitos imperialistas que estão ocorrendo. Quando eu estou falando de imperialismo, então, eu estou falando daquela política que as potências europeias tinham de conquistar novos territórios, de dominar novos territórios. Seja o domínio político e militar desses territórios, invadir e conquistar esses territórios, ou o domínio econômico desses territórios. Mas eles tinham que ter o controle desses territórios de alguma maneira. Então, esses conflitos imperialistas, eles vão colocar para a Europa um valor de civilidade. A Europa, obviamente, ela é a representante da civilidade, a Europa é a representação da maior civilização, da civilização mais avançada que existe, contra a barbárie, contra nós, bárbaros, que estamos aqui na América, que não somos civilizados, iguais os europeus, obviamente, e contra principalmente a barbárie que existe na África, esses bárbaros africanos que não sabem ser educados o suficiente como os europeus, não sabem estar ali no chá das 5 que nem um bom inglês. Então os europeus eles se colocaram nessa missão civilizadora de tentar salvar nós, bárbaros, da nossa incivilidade. E nós temos ali um conflito que vai se colocar principalmente entre a Inglaterra e a Alemanha,
entre a França e a Alemanha, justamente por causa da conquista desses territórios. No caso da Inglaterra com a Alemanha, vão ser disputas por rotas comerciais, disputas comerciais por mercados consumidores, mas também vão ser territórios na África. Então nós temos aqui um país que é o primeiro a se industrializar e um país que agora está se industrializando. E a partir do momento que esses dois países estão competindo, nós vamos ter aqui uma das causas da guerra, que vai ser justamente a competição por territórios e por mercados consumidores. Nós vamos ter a França e a Alemanha disputando ali territórios, mas isso vai ser uma disputa interna ali da Europa. Não vai ser sobre rotas comerciais e territórios fora da Europa, mas em território da Europa. Vai ser ali no território que faz fronteira entre a França e a Alemanha, que se chama Alsácia-Lorena. A importância da Alsácia-Lorena para a França era exatamente que a Alsácia e a Lorena, elas tinham exatamente carvão e ferro. Carvão e ferro, vamos lembrar, é aquilo que você precisa para fazer as máquinas, para conseguir fazer a nossa primeira revolução industrial, que era baseada justamente principalmente em carvão, em uso da máquina a vapor, e no ferro para você conseguir fazer os metais para produzir as máquinas. Então, sem esses dois minerais, não dava para fazer a nossa revolução industrial. Então, a Alemanha, que estava se industrializando, ela vai entrar numa guerra com a França e vai conquistar esses territórios da França, e a França, obviamente, não vai ficar contente com isso. Nós vamos ter aqui as potências europeias como um todo disputando a África, e a partir dessas disputas da África nós vamos ter ali conflitos imperialistas, neocoloniais, que nós estamos colocando aqui, mas nós temos aqui as causas da própria supremacia europeia sendo uma das causas da Primeira Guerra Mundial. As potências europeias, elas eram as maiores potências econômicas do mundo, então elas estavam disputando entre si. Nós temos aqui o domínio de grande parte das rotas comerciais por essas potências. De novo, elas estavam disputando rotas comerciais entre si. Nós tínhamos aqui a maior parte da frota marítima do mundo era das potências europeias. Então, eles não só tinham as rotas comerciais, mas eles tinham a maior parte das quantidades dos navios do mundo. Então, eles controlavam o fluxo de mercadoria, eles controlavam o fluxo de riqueza que existia no mundo. A partir disso, nós temos a maior parte da produção industrial nesse momento aqui é na Europa. Da mesma maneira, então, a maior parte dos produtos que estão sendo comercializados também são da Europa. E a Europa, então, ela vai ter a maior quantidade de dinheiro e ela vai fazer a maior parte dos investimentos do mundo nesse momento aqui. Nós vamos ter, então, do ponto de vista das causas econômicas aqui, nós temos a procura por matéria-prima e a procura por mercado consumidor. Matéria-prima para você conseguir fazer sua indústria e mercado consumidor para você vender os seus produtos. Nós temos aqui políticas que estavam ali aumentando o armamento, estavam aumentando o exército, então nós temos políticas armamentistas nesse momento aqui, de todas as potências, elas estavam disputando tecnologias militares, eles estavam disputando treinamento de soldados no exército, estavam disputando novas armas que estavam sendo introduzidas nesse momento aqui, e nós temos aqui a questão cultural dessa missão civilizadora que os europeus tinham frente ao resto do mundo. Eles se colocavam aqui como pessoas civilizadas que estavam ali levando essa luz da civilização para o resto do mundo. Da mesma maneira, então, nós temos um momento no qual nós temos um aumento demográfico, um aumento da quantidade de pessoas na Europa, e a partir do aumento dessas condições e da melhoria das condições de vida na Europa, nós temos aqui essa população que está crescendo na Europa, ela vai precisar de emprego, ela vai precisar ir para algum lugar. A maior parte dessa população, ela vai para as colônias. Então, conquistar colônias, ter colônias, é também ter um lugar para você colocar o excesso de população que nós temos na Europa nesse momento. Agora, o imperialismo, então, ele vai ser a lógica dessas potências. O imperialismo é essa conquista de novos territórios, essa conquista de novos mercados. É o estabelecimento de monopólios, é o estabelecimento de uma união entre o capital bancário e a indústria. É o estabelecimento de uma indústria que consiga ter um mercado consumidor que seja dela. Então essas potências, elas vão tentar conquistar territórios, elas vão tentar conquistar mercados consumidores que elas necessitam para elas continuarem progredindo, para elas continuarem evoluindo, para elas continuarem construindo a sua indústria e se tornarem cada vez mais ricas e cada vez mais poderosas.
Essas potências, então, elas vão ter ou controle territorial ou eles vão ter controle econômico sobre as suas colônias. Então, controle territorial é fácil de imaginar. É só imaginar como era Portugal em relação ao Brasil, só imaginar como era o território, os territórios da África que vão ser divididos nesse momento aqui no neocolonialismo. Agora, domínio econômico, as interferências econômicas, é só imaginar a relação que o Brasil tinha com a Inglaterra, que controlava economicamente o Brasil durante o Brasil Império e até ali a nossa até ali o início da República, e depois o controle que os Estados Unidos teve e tem da nossa economia até hoje. Então, nós temos aqui dois momentos da colonização. O primeiro momento da colonização vai ser na América, nós chamamos de colonização, nós historiadores tradicionalmente chamamos de colonialismo, e nós temos aqui um momento de colonização na África que nós chamamos de neocolonialismo. Na América, nós estamos ali na questão do mercantilismo. Aqui, nós já estamos em políticas liberais. Então, nós temos o imperialismo tentando colocar ali os seus monopólios, as coisas, mas isso é para controlar as colônias. Então, nós vamos ter uma conferência, essa conferência de Berlim, essa conferência que vai ficar de 1884 a 1885, vai ser um marco do imperialismo, porque ela vai fazer a partilha da África entre as potências europeias. Eles literalmente vão pegar uma régua, vão pegar um mapa da África e vão dividir entre eles. A partir dessa linha aqui é eu, a partir dessa linha aqui é você. Foi exatamente assim que eles dividiram, e a partir disso nós vamos ter as potências europeias tentando entrar num acordo para elas não entrarem numa guerra por causa das colônias. Então, nesse momento o que acontece é que a Europa ela vai exportar as guerras. Nós temos um momento no qual, dentro do território europeu, nós não vamos ter mais guerras, mas as potências elas podem se enfrentar nas colônias, na África e na Ásia. Elas vão poder se enfrentar. Na Europa, elas não vão se enfrentar nesse momento. Então, com a partilha da África, com os nossos bons senhores civilizados aqui, sentando aqui nessa mesa redonda e partilhando a África na reguinha, nós vamos ter aqui o mapa da África antes, que nós tínhamos aqui as áreas em coloridos, são as áreas que eram dominadas pelos europeus. Então, os europeus basicamente ficavam no litoral da África e o interior da África basicamente não era explorado ou não era conhecido pelas culturas e pelas sociedades europeias. Agora, com a divisão da África, o que nós vamos ter aqui é a África sendo dividida assim, sendo dividida dessa maneira aqui para as potências. Nós temos aqui cada território sendo dividido, nós temos aqui territórios que literalmente são divididos na régua, e esses territórios aqui vão ficar com cada respectiva potência deles, e a partir disso as potências entraram num acordo para elas não fazerem guerras entre elas na Europa. O que nós vamos ter aqui, então, é um problema para a África depois, porque essa divisão artificial que foi feita pelos europeus, muitas vezes juntou etnias, juntou povos que eram inimigos tradicionais, e agora eles vão ter que conviver dentro dos seus territórios, dentro de um mesmo território. Isso vai ser um problema para o final do século XX, que nós vamos ver depois, uma aula bem posterior. Agora, a divisão da África, então, nós vamos ficar aqui com a França em azul, a Inglaterra em vermelho, Portugal ali, nessa cor aqui, bom, a Bélgica nesse tom bege, a Itália e a Espanha vão ficar basicamente então aqui mais para o centro, e nós percebemos aqui que França e Inglaterra vão ficar com boa parte do que é a África, e isso já vai causar atrito, enquanto que a Alemanha e a Itália vão ficar com territórios bem menos visados e territórios bem menores. Isso vai ser uma das causas que nós vamos ter de atritos entre as potências, justamente porque a Alemanha e a Itália, que chegaram antes, quer dizer, chegaram depois das outras potências na África, queriam também territórios, queriam também colônias para conseguir desenvolver seus países, para conseguir desenvolver suas indústrias. Elas precisavam, afinal, de matéria-prima e mercado consumidor. Matéria-prima é a África que oferece. Matéria-prima é a África que é o grande fornecedor de matéria-prima do mundo. Agora, se olharmos o mapa mundi, então, todos esses países em coloridos aqui eram colônias de europeus nesse momento aqui. Então, essas daqui são as colônias diretas, obviamente. São as colônias no qual nós temos o controle político e temos o controle militar por parte dos europeus.
Nós poderíamos considerar, por exemplo, a América Latina também ainda uma colônia europeia, mas aí uma colônia europeia econômica, não uma colônia europeia militar e política. Agora, o que nós vamos ter aqui então? Na Europa, nós vamos ter uma disputa, a disputa da Península dos Balcãs. Então, nós vamos ter uma disputa entre as potências europeias para ver quem tinha direito a essa Península dos Balcãs. Então, você vai ter, de um lado ali, então, o Império Turco-Otomano, que fica ali na pontinha, tentando ali meter o bedelho, tentando meter o dedo ali nos Balcãs, mas, porém, o Império Turco-Otomano está em decadência, então ele está se fragmentando nesse momento, ele está perdendo territórios nesse momento, e esses territórios que estão saindo do Império Turco-Otomano, eles vão ser disputados pela Alemanha e pela Rússia. Então, nós temos aqui o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Ou então, nós temos aqui uma valorização dessa origem eslava, ou nós temos uma valorização da origem alemã. Pan-eslavismo, valorização da origem eslava. Pan-germanismo, a valorização da origem alemã. Então, nós temos ali uma disputa entre essas duas potências. Nós temos a Alemanha, a Áustria, falando que essa região ela deveria estar sob o controle dos germanos, dos alemães, enquanto que a Rússia falando que essa região deveria estar sob o controle dos eslavos, dos povos eslavos. Então, pan-germanismo e pan-eslavismo. Uma disputa aqui, uma disputa cultural, mas uma disputa entre potências europeias para ver quem tem o controle dessa península dos Balcãs. Essa disputa entre as potências pela Península dos Balcãs, mas essa disputa também pelas colônias na África e na Ásia, vai fazer com que nós tenhamos uma corrida armamentista. Eles vão tentar se armar até os dentes, mas eles vão tentar desenvolver novas tecnologias de guerra para estar acima, para estar na frente do seu adversário. Nós vamos ter, então, um fortalecimento de movimentos nacionalistas por toda a Europa. Então, esse valor, esse orgulho de ser alemão, esse orgulho de ser italiano, esse orgulho de ser francês, esse nacionalismo, ele vai ser chamado, vai ter uma grande propaganda em cima desse nacionalismo, justamente para você convocar a população a ficar do lado da nação, a ficar do lado do seu país e comprar essa briga, essa disputa entre as potências. Agora, pegamos aqui então para ver se nós entendemos, vamos considerar aqui quais são os fatores históricos aqui relevantes aqui para nós entendermos a Primeira Guerra Mundial. Primeiro são as disputas neocolonialistas. Segundo, nós temos aqui um clima já de instabilidade entre as potências europeias pelas diversas disputas comerciais, políticas e militares que nós vamos ter entre elas. Terceiro, nós temos o revanchismo francês. Vamos lembrar, a França perdeu 2 territórios muito importantes, a Alsácia e a Lorena, para a Alemanha, logo antes aqui, então, da Primeira Guerra Mundial. Então, os franceses não estavam contentes com isso, estavam querendo ir à revanche, estavam querendo ir para cima da Alemanha, estavam querendo uma disputa para ir para cima da Alemanha nesse momento. Nós temos, então, os movimentos nacionalistas, o pan-eslavismo e o pan-germanismo, e nós temos aqui um momento no qual vai ser chamado, então, de paz armada. Essa paz armada, ela vai ser exatamente o que o seu nome está dizendo. Nós temos paz dentro da Europa. Essa paz, ela é bancada pela força das armas, todo mundo está se armando até o dente, olhando para o outro, apontando a arma para o outro. Nas colônias, eles estão tendo disputas, eles estão tendo guerras entre si, mas na Europa ainda há paz. Nada aconteceu dentro da Europa para tirar esse momento de paz, esse acordo que existia entre as potências europeias para não haver um conflito dentro da Europa. Nós vamos ter então a formação de alianças. Essas alianças, elas vão reforçar essa paz armada. Então nós vamos ter 2 alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, então, vai pegar a Rússia, a Inglaterra e a França. E a Tríplice Aliança vai pegar a Alemanha, a Áustria e a Itália. Então nós temos as potências se dividindo, e a partir do momento que elas estão se dividindo, elas estão reforçando, elas estão fazendo alianças de mútua proteção. Elas estão fazendo um acordo de que, se alguém for atacado dessa aliança aqui,
todo mundo que pertence dessa aliança declara guerra à pessoa que atacou um país dessa aliança. Se alguém for atacado dessa aliança aqui, todas as pessoas dessa aliança declaram guerra à pessoa que atacou essa aliança. Então, é um acordo de defesa mútua. Se alguém for atacado do meu grupo, eu declaro guerra a essa pessoa que me atacou e ajudo a pessoa do meu grupo. Essa era a ideia. A ideia é, nós vamos fazer dois grupos tão fortes, mas tão fortes que ninguém vai ter coragem de declarar guerra um ao outro. O que vai acontecer então? Nós vamos ter diversas causas imediatas. A pressão vai aumentando. Nós temos aí uma panela de pressão no qual a pressão vai aumentando, até que o negócio explode. A gente tem que entender então qual que é o processo. Primeiro, nós temos uma disputa pelo Marrocos ali. Nós temos as potências europeias, de novo, ali tentando disputar ali a colônia na África. Nós temos a França e a Alemanha disputando Marrocos. Nós temos ali a questão dos Balcãs. Os Balcãs ali na disputa entre a Alemanha e a Rússia. Nós temos aqui o pan-eslavismo sendo cada vez mais defendido e a Rússia bancando movimentos pan-eslavistas na Península dos Balcãs. Nós temos aqui o Império Turco-Otomano se fragmentando cada vez mais e querendo segurar, querendo se manter no poder. E nós temos aqui o Império Austro-Húngaro tentando ali fazer uma política de unificar os Balcãs e tentar comandar, tentar dominar os Balcãs. Esse é o quadro que a gente tem. O que a gente precisa é de uma fagulha. Então, o que nós precisamos é de algo para fazer essa panela de pressão, para fazer esse barril de pólvora explodir. Nós precisamos da fagulha que vai explodir tudo. Qual vai ser essa fagulha? Vai ser justamente isso daqui. Nós temos aqui o Francisco Ferdinando, príncipe da Áustria, indo para os Balcãs, fazer ali uma visita nos Balcãs, fazer uma visita ali na Sérvia, e a partir disso, quando ele vai fazer a visita, ele e a mulher dele são assassinados. Então, é o cara que foi ali vestido de camisa do Palmeiras, lá no meio da torcida do Corinthians e acabou apanhando. Nesse caso aqui, o cara, ele sai da Áustria-Húngara, vai até a Sérvia, é assassinado. O problema é, ele é o herdeiro do trono. Ele é o herdeiro do trono, ele foi morto, então isso foi uma ofensa mortal para o Império Austro-Húngaro, que quer uma satisfação para o que está acontecendo aqui. A Sérvia tem que dar uma satisfação e não dá uma satisfação que seja adequada para o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, então, vai declarar guerra. Então, vamos lá. Se o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, que pertence aqui, que fez um acordo aqui de proteção com a Rússia, então ela está aqui, ela está no grupo aqui da nossa Tríplice Entente. A Sérvia é um membro menor da Tríplice Entente. Muito bem, a Áustria-Húngara declara guerra à Sérvia. Se ela faz parte da Tríplice Entente, então todo mundo desse grupo aqui declara guerra à Áustria-Hungria. A Rússia declara guerra à Áustria-Hungria, a Alemanha declara guerra à Rússia, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Então, nessa confusão toda aqui, nós temos todo mundo declarando guerra como todo mundo. Então, de repente, essa política aqui de alianças que deveria dar segurança à Europa, ela acaba causando uma guerra gigantesca, no qual nós temos todos os países da Europa dentro dessa guerra. A partir disso, nós vamos ter um quadro bonitinho aqui na Europa, no qual nós vamos ter aqui os aliados da Tríplice Entente. Então, nós vamos ter aqui a Grã-Bretanha, a França, a Itália, a Romênia, a Grécia, a Sérvia e o Império Russo de um lado, e nós vamos ter aqui o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, a Bulgária e o Império Otomano do outro. E nós vamos ter aqui alguns países que vão ficar como neutros, mas a Europa basicamente está dividida, ela está dividida entre as potências e agora nós temos uma guerra generalizada. Desta guerra generalizada aqui, nós vamos ter momentos de muita movimentação, momentos no qual as tropas gigantescas de milhares, milhões de pessoas, às vezes, se movimentando constantemente, e outros momentos no qual a guerra vai estar totalmente parada, no qual não há uma movimentação nenhuma, justamente porque o fronte ele se estabilizou e ninguém consegue ganhar um metrinho que seja. O que acontece então é que nós vamos ter as fases dessa guerra.
nós temos aqui um primeiro momento no qual nós vamos ter a chamada guerra de movimento, um segundo momento no qual a gente vai ter as guerras de trincheira, ao qual a Primeira Guerra Mundial vai ficar famosa, que são esse momento de guerras de trincheira, e nós temos um terceiro momento, que vai ser com a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, no qual nós vamos ter de novo um novo movimento, e nesse terceiro momento aqui, nós vamos ter o final da guerra depois. Agora, as guerras de trincheira, então, elas vão se seguir a esse primeiro movimento no qual nós temos esse primeiro momento da guerra no qual nós vamos ter muita movimentação. A Alemanha, ela vai tentar fazer uma tática de invadir rapidamente os seus vizinhos e conquistar territórios o mais rápido possível, mas logo ela é segurada pelos países que estão ali em volta dela, e quando ela é segurada, nós temos ali a formação de trincheiras, nós temos formação de um limite entre qual é o território da Alemanha e qual é o território dos inimigos. Essa trincheira poderia ser um buraco escavado aqui com alguns sacos de areia aqui, uma trincheira simples, no qual os soldados aqui às vezes viviam por meses, se não anos, aqui nessas trincheiras, podendo ser mortos o dia inteiro. Alguns soldados acabaram. E nós temos aqui as trincheiras mais avançadas, no qual nós vamos ter trincheiras que vão ser compostas, trincheiras no qual nós vamos ter, às vezes, hospitais, às vezes, refeitórios, às vezes, uma estrutura completa para conseguir ajudar os soldados que estão aqui em cima. Então, nós vamos ter, na superfície das trincheiras, nós vamos ter uma guerra constante, troca de tiros constante de um lado e de outro para tentar ganhar um metrinho que seja, e às vezes ficava meses sem ganhar um metro. E você vai ter a parte de baixo da trincheira, no qual você vai ter a infraestrutura para esse soldado ficar aqui em cima. Essa infraestrutura, ela poderia ser desde lugar para eles dormirem, ela poderia ser desde lugar para eles guardarem as armas, a lugares para eles descansarem, enquanto que a pessoa que está aqui em cima está aqui atirando, está aqui defendendo a trincheira, e os seus outros companheiros estão aqui guardando e descansando. E essa guerra então durou anos. Nisso daqui, anos, uma trincheira atirando na outra, bombardeando a outra, jogando armas químicas na outra e tentando eliminar o seu adversário e ganhar ali um metrinho que seja. A Primeira Guerra Mundial também ficou muito famosa pelo uso de armas químicas, pelo uso de gás mostarda, pelo uso de armas que cegam as pessoas, que destroem as vias aéreas, destroem a boca, o nariz da pessoa. Então, muitas das pessoas da Primeira Guerra Mundial, muitos dos soldados da Primeira Guerra Mundial não morreram na trincheira, mas acabaram com ferimentos por causa das armas químicas que eles levaram para o resto da vida deles. Pessoas ficaram cegas, pessoas perderam o movimento das mãos, perderam a capacidade de falar, perderam totalmente as vias aéreas e acabaram passando com problemas respiratórios o resto da vida delas. Nós vamos ter aqui a Primeira Guerra Mundial, a introdução do submarino e das guerras navais. Essas guerras navais, elas vão se tornar as guerras que nós conhecemos hoje na Segunda Guerra Mundial, mas as táticas que nós vamos ser utilizadas na Segunda Guerra Mundial, elas vão começar a ser utilizadas, elas vão começar a ser inventadas aqui na Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter o uso do avião, principalmente para você conseguir observar o exército adversário, mas também para você bombardear o exército adversário. Esse avião aqui é o mais famoso da Primeira Guerra Mundial, também conhecido como Barão Vermelho, que ficou bastante famoso, principalmente pelos desenhos que foram feitos depois da Primeira Guerra Mundial, os desenhos da Hanna-Barbera, por exemplo. Nós vamos ter aqui as consequências dessa guerra. O que acontece depois que a União Soviética sai da guerra com a Revolução Russa e os Estados Unidos entram na guerra e acabam ali conseguindo cercar a Alemanha, e a Alemanha acaba se rendendo, e a partir da rendição da Alemanha nós temos o fim da Primeira Guerra Mundial. A rendição da Alemanha, então, vai marcar o fim da Primeira Guerra Mundial, mas também vai marcar o início de um problema, e esse problema se chama a assinatura do Tratado de Versalhes. Nós temos aqui o Tratado de Versalhes, o Tratado de Rendição da Alemanha sendo assinado, nós temos a formação da Liga das Nações, que é o protótipo, que é ali o modelo qual vai ser criado as Nações Unidas depois. Ela pode ser considerada a mãe das Nações Unidas, que tinha como objetivo justamente ter um fórum diplomático, de que ter um lugar onde as pessoas se reunissem para elas se conversarem e não ter mais uma guerra desse tamanho. Afinal de contas, na Primeira Guerra Mundial, nós temos ali cerca de 10 milhões de mortos diretos, e indiretamente nós podemos considerar ali seus 20
e tantos milhões de mortos, dependendo dos números que a gente vai considerar. Nós temos ali os Estados Unidos ascendendo, começando a ascender pelo menos, como a grande potência mundial, e a perda de poder das potências europeias. As potências europeias, elas vão perder pouco a pouco o poder, e essa perda de poder vai começar aqui na Primeira Guerra Mundial, mas depois da Segunda Guerra Mundial ela se torna total, e os Estados Unidos se torna a grande potência do Ocidente e a Rússia a grande potência do Oriente. Nós vamos ter aqui, na Primeira Guerra Mundial então, uma mudança completa na forma como você olha para a guerra não vai ser mais bidimensional, a gente não vai pensar mais a guerra horizontalmente, mas a gente vai pensar a guerra agora em 3 dimensões, a partir do momento que você introduz o avião e a partir do momento que você introduz o submarino na guerra. Então, a forma de nós pensarmos a guerra, a forma de nós enxergarmos a guerra não é mais soldado contra soldado. Nós tínhamos antes um soldado que olhava para outro soldado e matava. Era uma morte física, era uma morte pessoal de soldado olhando para soldado. E agora nós vamos ter uma pessoa que está lá a 3, 4 mil metros de altura lançando uma bomba e a partir disso ela nem sabe se atingiu ou não a pessoa. A morte, então, ela se torna algo sem face. A morte se torna algo sem rosto. E isso se torna algo muito assustador para essas pessoas da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter esse fronte de batalha que vai gerar mortes. Nós temos essas 10 milhões de mortos, mas nós vamos ter pelo menos o triplo de feridos. Nós vamos ter pelo menos o dobro de mortos indiretos. E nós vamos ter aqui a destruição da infraestrutura, a destruição da indústria por boa parte da Europa. Então a Europa, ela vê essa guerra e essa guerra ela tem um impacto psicológico muito grande dentro da Europa. Como eu disse para vocês no início, a Europa vinha de um momento de otimismo e depois da guerra aqui, ela vai passar por um momento de pessimismo, de intenso pessimismo. Essa guerra, então, vai levar a um fim do conflito que não vai se resolver bem. O Tratado de Versalhes vai ser um dos grandes problemas disso. O Tratado de Versalhes, ele vai obrigar a Alemanha a perder os territórios que ela tinha, a Alemanha vai perder os territórios da Alsácia-Lorena, vai perder as suas colônias, aí ela vai obrigar a Alemanha a se desarmar, a Alemanha vai perder as suas colônias para os seus inimigos e vai obrigar a Alemanha a assumir responsabilidade sobre a guerra, o que significa dizer que a Alemanha, a partir de agora, vai ter que pagar todos os custos da guerra, a Alemanha vai ter que pagar todos os custos de reconstrução, o que significa que uma Alemanha ela sai desarmada, ela sai sem colônias e ela sai totalmente endividada. Para os alemães, o Tratado de Versalhes foi a maior humilhação que a Alemanha já sofreu na sua história. Então, o Tratado de Versalhes vai ser importante para nós justamente porque ele é uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Então, preste atenção no Tratado de Versalhes, que é uma das coisas que mais caem em relação à Primeira Guerra Mundial, quando vocês forem fazer uma prova, quando vocês forem fazer um vestibular. Nós temos aqui a assinatura do Tratado de Versalhes. Essa assinatura de Tratado de Versalhes, ela vai estabelecer o território alemão, e um território alemão que é menor, inclusive, do que o território que eles haviam antes. Ele vai perder, então, alguns territórios que vão ser dados para os seus vizinhos, principalmente o território da Alsácia e Lorena. A partir disso, então, nós temos a formação de novos países na Europa que vão surgir a partir da Primeira Guerra Mundial, como, por exemplo, a União Soviética, e esses países que vão ficar aqui, que eram antes, por exemplo, aqui na Península dos Balcãs, aqui, que eram antes, faziam parte do Império Turco-Otomano, e agora o Império Turco-Otomano deixa de existir, e esses surgem novos países, como a Bulgária, a Romênia, a Iugoslávia, e esses novos países agora são novas estruturas, novas entidades que vão passar a existir. O Império Austro-Húngaro se desfaz, nós temos agora a Áustria e a Hungria, e a partir disso nós temos um novo mapa na Europa, no qual esses países aqui mais escuros aqui são os países novos que surgiram a partir da Primeira Guerra Mundial. Agora, a Primeira Guerra Mundial, então, ela teve um enorme impacto humano na Europa. Nós tivemos ali só de alemães, nós temos quase 2 milhões de alemães mortos. Nós tivemos ali um enorme impacto ambiental,
na Europa. Então nós tivemos ali a destruição de florestas, nós tivemos ali destruição de paisagens para se fazer trincheira, nós tivemos ali um enorme impacto em todo o ambiente que nós tínhamos, em todo o meio ambiente que nós tínhamos na Europa. Os Estados Unidos ele vai se tornar o grande credor dessa reconstrução que nós temos ali na Europa, e a partir do momento que ele está emprestando dinheiro e que ele está exigindo dinheiro dessas potências europeias, ele vai se enriquecendo e ele vai se tornando a grande potência mundial. A Europa, então, ela vai viver um momento de crise econômica e crise social. Essa crise econômica e essa crise social vão dar espaços para teorias sociais que antes na Europa não existiam, como por exemplo, com o socialismo. E a partir disso, os Estados Unidos vai ter que investir na Europa para tentar conter esse socialismo e fazer o que eles chamam de welfare state, estado de bem-estar social. O welfare state vai ser justamente um estado que ele prega o mínimo para a sociedade, um mínimo de saúde, educação e segurança. E a partir do momento que o estado oferece saúde, educação e segurança, nós temos um estado que oferece o mínimo de bem-estar para as pessoas e é um estado que está ali competindo com esse estado socialista que está oferecendo tudo para todos. Está tentando oferecer um pouco de tudo para todos. Nós temos duas teorias concorrentes. O capitalismo social, que vai surgir aqui a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que está tentando oferecer esse bem mínimo de bem-estar para a população, e o socialismo, que está querendo colocar uma sociedade igualitária para todos. Nós temos aqui as mulheres surgindo como força de trabalho na Primeira Guerra Mundial, mas principalmente na Segunda Guerra Mundial. Os homens foram para o fronte de guerra, foram para a batalha, e as mulheres foram para as indústrias, trabalhar em indústrias. E vai ser da Primeira e da Segunda Guerra Mundial que vai surgir muitos movimentos feministas que vão exigir os direitos das mulheres. Essa formação desses movimentos sociais feministas vai ser acompanhada também pela formação de movimentos autoritários, de movimentos que vão surgir a partir de ideias que sejam fascistas e nazistas, que vão surgir justamente pela crise da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai fazer uma crise tremenda na Alemanha e na Itália e vai fazer surgir, então, a partir dessa crise da Primeira Guerra Mundial, o movimento nazista na Alemanha. A partir dessa crise da Primeira Guerra Mundial vai surgir o movimento fascista na Itália, que depois nós vamos estudar. E por último, então, nós temos no final desse quadro aqui, nós temos essa Liga das Nações, que está aqui com a obrigação, dentro desse quadro complicadíssimo, depois da final da Primeira Guerra Mundial, de dar conta de fazer com que todas as pessoas conversem e tente evitar uma nova guerra. Nós sabemos, você que está aí sabe, que a Liga das Nações não foi bem sucedida e ela não conseguiu evitar uma guerra tão grande quanto a Primeira Guerra Mundial. Muito pelo contrário, nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial que foi muito maior do que a primeira e acabou sendo muito mais destrutiva do que a primeira. A Liga das Nações não conseguiu evitar a Segunda Guerra Mundial. Para isso foi criada, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, que tem a mesma obrigação da Liga das Nações. Para vocês que estão aí, então, ficamos por aqui com a nossa aula de Primeira Guerra Mundial. Espero ter pegado os pontos principais da Primeira Guerra Mundial e deixado claro para vocês aqui esta que foi um momento muito importante da história do Ocidente e começou aqui o eixo do Ocidente começou a sair das potências europeias e ir para os Estados Unidos como maior potência do mundo. Então, esse processo, que vai ser muito importante no século XX, começa aqui na Primeira Guerra Mundial. Espero que tenha deixado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, façam um comentário, mandem um e-mail que eu respondo com o maior prazer. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!